Olá, turma! Nome da nossa escola, a data e o nome da professora. Isso você jamais poderá esquecer. A nossa aula de matemática tá um sucesso. É a nossa aula 2 do caderno 2, Juntos pelo Saber, das páginas 23 a 37. E olha aí o nosso caderno de acompanhamento. Lembre-se que a Pro está acompanhando você. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre os números naturais e suas características? Esses números já são conhecidos seus, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 35, tantos números que você já conhece, eu tenho certeza disso. E esses aqui? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Você já ouviu muito falar deles? Quanta alegria em ver seu desempenho! Aprendemos na aula passada uma característica dos números naturais, que eles podem aparecer na classificação de pessoas em competições, no número de andares de um prédio, enfim. E a turminha Juntos pelo Saber está nos ajudando muito a entender sobre isso. Lembra que a gente falou sobre os jogos escolares? São jogos que acontecem entre escolas. E ali existem sempre as pessoas que ganham e chegam em primeiro lugar e são os campeões. Tem os que chegam em segundo, em terceiro, dependendo da quantidade de competidores. Nós também falamos sobre os prédios, né? Que quanto maior eles são, mais andares eles vão ter. E aí existem pessoas que moram no primeiro andar, outras que moram no segundo, outras que moram no 20º andar, dependendo da altura do prédio. Pessoal, eu não sei se eu teria coragem de morar no 20º andar, não. 20 andares? Eu lá no alto? Nossa! Com certeza você também já viu uma competição de natação. Dependendo da quantidade de metros que eles tenham que nadar, também vai sair um campeão, ou seja, aquele que vai chegar em primeiro lugar. Vamos ao nosso livro Juntos pelo Saber? Cauê avançou muito e já está no último nível do jogo. Ele só tem uma vida. E a cada nível, eles formaram um grupo de 2. E aqui dentro desse grupo tem 10 bolinhas. Isso mesmo, tem 10. E aqui também tem 10. Se você for separando assim, de 10 em 10, vai facilitar bastante para você contar. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ou então você pode contar a cada bolinha mesmo. Fica ao seu critério, tá bom? Quantas bolinhas será que tem aqui? Vamos ver? 100. Tem 100 bolinhas. Vamos ajudá-lo escrevendo a quantidade de bolinhas na tela do computador para que ele possa vencer o jogo. Nós colocamos aqui. Esses numerais que vocês colocaram no canto da tela do computador no jogo dos nossos amigos indicam a quantidade de objetos que apareceram na tela de Letícia. Temos 20, que é formado pelos símbolos 2 e 0, e lê-se 20. Na tela de Pedro, temos 40, que é formado pelos símbolos 4 e 0, e se lê 40. Já na de Mariana, temos 60, formado pelos símbolos 6 e 0, e lê-se 60. É isso mesmo. E aqui na tela de Cauê, nós temos o quê?
100, que é formado pelo 1, o 0 e outro 0. E lê-se 100. Aqui, ó, bem onde a Pro está mostrando. Além desses numerais que estudamos, que outros você conhece? Escreva aqui nessa linha. E aqui você vai escrever nesse quadro os que você já conhece e ao lado você vai colocar os nomes dos numerais que você escreveu. Então, coloque o numeral e o nome dele, como se lê. Você conheceu vários numerais e suas formas de uso. Vamos resolver outras situações. A professora Laura, na aula de matemática, relembrou aos alunos que os numerais estavam por toda a parte. Em seguida, ela mostrou no quadro alguns deles e onde é possível encontrá-los. Vejam só essas imagens. Legal, né? Então, veja aí e coloque a resposta. A resposta é pessoal. Coloque aí que ele pode ser encontrado no relógio, na camisa do jogador de futebol, no canal de TV, no controle da TV, no celular, na vela do bolo, nas placas de velocidade, enfim, em vários lugares. Em seguida, ela falou que os numerais, dependendo do lugar que estão ou da forma como são apresentados, registrados, vão indicar algo diferente e perguntou o que cada numeral estava indicando nas imagens. Vamos ajudá-los escrevendo abaixo de cada imagem o que os numerais estão indicando. Você acha que os numerais que a professora apresentou estão indicando a mesma coisa? Vocês acham? Aqui está indicando que ela ganhou em primeiro, essa em segundo e Cauê em terceiro, isso mesmo. Após conversarem sobre suas descobertas, a professora Laura propôs uma pesquisa. Todos os alunos deveriam procurar, no caminho de casa para a escola, alguns números e os lugares ou objetos onde eles estavam localizados depois de encontrá-los. Escrever e desenhar no caderno de desenho. Eles deveriam trazer seus registros na próxima aula. No dia seguinte, a professora pediu que todos apresentassem suas descobertas na sala de aula. Observem algumas dessas descobertas. Letícia colocou que os números podem estar identificando o quê? As casas. É verdade. Ela também descobriu que os números estão nas placas dos automóveis, né? Dos carros. E Cauê colocou que os ônibus também têm uma numeração. A professora Laura perguntou então se eles saberiam dizer que os numerais na casa, na placa do carro e no ônibus estão indicando. Você poderia ajudar Letícia e Cauê respondendo essa questão? Bem, vamos pensar. Ela explicou que o número que está em cima do bolo de aniversário indica a idade da pessoa ou quantos anos a pessoa tem. É isso mesmo. Já na placa do carro que Letícia desenhou e no ônibus desenhado por Cauê, eles estão indicando certos códigos para se ter um controle, né? Você sabia que em cada estado existem as letras e os números para as placas dos carros? É isso mesmo. No ônibus, por exemplo, é costume o numeral servir para diferenciar o caminho que cada um faz. Em alguns lugares do Brasil e em outros lugares também do mundo, os ônibus não são pelo nome dos bairros, e sim pelo número.
Você poderia pesquisar mais exemplos onde os numerais representam códigos e escrevê-los abaixo? Vou dar uma dica. Olha a conta da energia, da água, veja o CEP. Os numerais, gente, podem representar quantidades, como nas velas do bolo. Também podem indicar uma ordem. É preciso que a gente fique muito atento para saber onde eles estão e o que eles representam. Sim, os numerais eles ficam registrados e eles são muito significativos, mas cada um, da forma como é apresentado, tem significados diferentes. Então, vamos praticar um pouco mais respondendo a atividades na próxima página. Vamos lá. Que tal? Agora é sua vez. Nossos amigos da turminha Juntos pelo Saber, Cauê, Mariana, Letícia, Igor e Pedro, adoram corridas. Eles apostam sempre durante o recreio. E Pedro, com sua cadeira veloz, quase sempre ganha. Mas hoje, eles resolveram apostar corridas com carrinhos de brinquedos. Cada um escolheu o seu e foram para a mesa. A brincadeira era a seguinte: eles tinham que lançar os carrinhos ao mesmo tempo e o que chegasse na marcação da mesa ganharia a brincadeira. E observem aí. Aqui embaixo, vocês deverão registrar o numeral que representa a posição de chegada aqui de cada um desses carrinhos. E como é que você vai saber? Pela cor. O laranja é o Cauê, Mariana é o verde, Pedro é o cinza, Igor o branco e Letícia o amarelo. Você vai identificar quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto. E aí você vai descobrir quem venceu a brincadeira. E como é que você sabe quem venceu a brincadeira? Mas eles já tinham dito, era quem chegasse primeiro na marcação da mesa. E quem venceu foi o Cauê. Quem ficou em segundo lugar foi o Pedro. E quem foi que ficou por último? Igor. Porque o carrinho dele percorreu a menor distância, né? Quase nem saiu do lugar aqui o carrinho dele. E aí, quando comparamos, né, com os carrinhos dos outros, a gente percebe que ele quase nem saiu do lugar. É isso mesmo. Outra brincadeira que eles adoram é pedra, papel, tesoura. Vocês conhecem? Ela tem outro nome. Você sabe qual é? É Jokenpou. Se joga assim. 2 participantes ficam um de frente para o outro e, ao mesmo tempo, jogam uma das mãos para frente, realizando um dos seguintes gestos: pedra, mão fechada, papel com a mão aberta e tesoura com o dedo indicador e médio estendidos. Para definir o vencedor, segue-se a seguinte regra: pedra quebra a tesoura, tesoura corta o papel e papel embrulha a pedra. Letícia e Cauê resolveram brincar. Vejam como foi. A primeira jogada, Letícia colocou pedra, Cauê colocou tesoura. Então, o que acontece? A pedra quebra a tesoura. Letícia venceu. Na segunda jogada, Letícia colocou tesoura e Cauê colocou papel. Na primeira jogada, Letícia venceu, Cauê perdeu. Na segunda jogada, Letícia venceu e Cauê perdeu. Na terceira jogada, Cauê venceu e Letícia perdeu, porque papel enrola pedra. Após todas as partidas, quem foi que venceu? Preste bastante atenção. Quem venceu? O Cauê. E por que será que o Cauê venceu? Você consegue imaginar? Vou dar uma dica.
É só você contar a quantidade de dedos que ele expôs, tá bom? É como se a pedra valesse 0, como se o papel valesse 5 e a tesoura valesse 2. Então, ele teve mais pontos. Gente, e olha só, o Pedro está participando da competição paraolímpica de um projeto que existe na escola deles, junto com seus amigos. E vejam só, quem foi o vencedor? O Tiago, porque ele foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Em que lugar Pedro está aqui na competição? Em terceiro. E aqui é para você completar dizendo exatamente qual a colocação de cada participante. O Tiago chegou em primeiro. O Barnabé chegou em quarto. E Kátia chegou em segundo. E o Felipe chegou em quinto lugar, certo? Aqui há uma troca. Esse segundo vai ser aqui em Kátia e o quarto vai ser aqui, tá certo? Porque, ó, Barnabé tá aqui atrás, ele foi o quarto. Kátia tá aqui, ela foi a segunda. Não tá dizendo se aconteceu algum problema, né? E ela já tá bem pertinho da linha de chegada. Que corrida legal, né? Muito bom, muito boa mesmo. Os pais de Cauê convidaram a turminha Juntos pelo Saber para irem assistir a uma competição de kart. Lá tinha carro de todas as cores e aí eles decidiram escolher uma cor para torcerem nessa corrida. Mariana escolheu torcer pelo carro de cor vermelha, Pedro pelo verde, Letícia pelo laranja, mas Cauê não quis dizer a cor do carro que ele estava torcendo. Pedro ficou feliz demais porque a cor que ele escolheu foi exatamente a cor do carro que ganhou em primeiro lugar. Cauê disse que o carro que ele estava torcendo ficou em sexto lugar. Então, qual será a cor do carro que ele tinha escolhido para torcer? Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Qual é a cor do carro? Branco. Isso mesmo. Parabéns! O pai de Cauê é professor de história. Na sala da casa dele tem vários livros de diferentes temas em uma estante. E olha só quantos livros. Você vai contar e vai anotar aqui quantos livros tem na estante de Cauê. Será que você acertou? Tem 73 livros. E como é que você fez para descobrir a quantidade de livros que o pai de Cauê tem na estante? Você pode agrupar por cores, você pode contar de um por um. Fica ao seu critério. Com a chegada do inverno, a turma do Juntos pelo Saber está realizando uma campanha de arrecadação de peças de frio. Então, Mariana e Letícia saíram para arrecadar uma quantidade, Pedro e Cauê saíram para outros lugares. E vejam só, elas arrecadaram essa quantidade aqui. E aqui existem 17 vestimentas de frio. E aqui estão as peças que Pedro e Cauê conseguiram arrecadar. Aqui tem exatamente 9 vestimentas de frio. Então, Mariana e Letícia conseguiram arrecadar 17 vestimentas, Pedro e Cauê, 9 vestimentas. E quem arrecadou mais? Mariana e Letícia ou Pedro e Cauê? Letícia e Mariana ou Mariana e Letícia, né? Como é que a gente faz para entender quem escolheu mais, quem conseguiu mais e quem conseguiu menos? A gente pode escrever as bolinhas com as quantidades e pensar, ou a gente pode olhar mesmo para a quantidade e imaginar que elas conseguiram arrecadar 8 peças a mais, né? Então, aqui eu, consegui comparar exatamente
olhando para a quantidade, porque eu vi que eles só tinham arrecadado 9 e elas tinham arrecadado 17. Vamos sair um pouco da rotina. Então, convide o povo da sua casa para brincar de A Descoberta do Andar. Nessa brincadeira, ganha quem descobrir em qual andar de um prédio nossos amigos estarão. Para isso, é preciso ficar atento às instruções e escrever o nome de cada criança no andar certo. Então, vejam só. A mãe de Letícia vai levá-la à padaria para comprar doces gostosos. O pai de Cauê vai levá-lo para a aula de música e Mariana vai com sua tia para a aula de balé. Pedro vai com seu tio ao dentista. Então, Letícia vai no primeiro andar. Mariana, como ela vai para a aula de balé, ela vai para o sexto andar. Cauê, que vai para a aula de música, vai para o sétimo andar. E Pedro, que vai ao dentista, ele vai exatamente para o oitavo andar. É isso aí, gente. Como você pôde descobrir em que andar estão nossos amigos ao olhar para a imagem? Como foi que você fez? Associando o nome aos símbolos, como foi que você fez? Isso mesmo. Lá no prédio existiam as atividades, né? Tinha lá os símbolos das músicas, as cifras, no do balé tinha as bailarinas, então ficou fácil de descobrir, né, para onde eles iam. E em qual andar é possível ver vários brinquedos? Você lembra? No segundo andar. Então, compartilhem suas descobertas e proponham novos desafios. Até a nossa próxima aula!